De lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Oi, sobrinha! Te amo! As lutas desta vida não pode te fazer parar. Seja forte e corajoso, pois Deus guerreia por você. Abra tua boca e comece a adorar. Creia que a vitória chegará. Te amo também, amor. Stephanie, um beijo, obrigado. Convida mais gente aí, envia a setinha do bem, chama mais gente aí. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando a dor bater na tua porta e a tristeza tentar te ferir, abra a tua boca e declare: o meu Deus é que me faz sorrir. Eu sei que estou firme na rocha, que nunca se abalará. O meu coração está firmado naquele que me faz triunfar. O meu coração, Oi! ó Deus, meu coração firme está em ti. Oi, amor! Não temerei. Começou! Uhul! Posso cantar, posso sorrir, nada vai me separar de ti. Lília, coloca pra mim lá no Facebook o meu... Como é que se fala? O meu link, né, daqui do Instagram para as pessoas de lá virem pra cá. Valeu! Oi, Marília! Tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao... Oi, Dani! Chama o povo aí de Macaé, avisa aí, povo, que eu tô aqui, ó. Mas a alegria vem ao amanhecer. Ah, meu Deus! Adore que a alegria vem. Gente, muito bom poder estar aqui de volta com vocês. Segunda-feira, né? O dia tá lindo, um sol maravilhoso, que é Deus quem dá pra gente esse sol lindo, né? E é muito bom podermos falar de Jesus. Vocês acabaram de ouvir o hino Adore que a Alegria Venha, da minha mana, Lília Rosa, cantora Lília Rosa. Se quiser levar lá na sua igreja, com certeza você vai ser abençoado pela voz ungida da minha irmã, pelas canções que ela canta, maravilhosa. Leve ela na igreja, na sua igreja, e com certeza vai ser bênção para a sua vida. E o nome da minha live é Adore que a Alegria Vem. Então dá o título do hino da minha irmã. E nós estamos aqui para dizer o quão bom é servir a Deus. Passamos um fim de semana abençoado. Ontem fomos para a igreja, né? Assistimos um culto, uma palavra abençoada. E com certeza estamos mais uma vez, né? Na batalha de pé, rompendo com todas as tristezas, rompendo os desafios. Estamos no ano do romper, né? Nosso pastor Sila Malafaia colocou uma leitura diária, o livro de Provérbios, e aqui na minha casa nós adotamos um ritmo, né? Que
antes de dormir, antes de tomar café, a gente lê o livro de Provérbios. Como o livro de Provérbios tem 31 capítulos, cada dia é um dia do mês. Então, hoje, dia 24, nós lemos Provérbios 24, né? E desde o dia, a gente vem lendo, todos os dias a gente faz isso, a nossa oração matinal, né? Porque antes do café, sentado à mesa, a gente lê a palavra, a gente ora e assim começa o dia abençoado. Você também pode fazer isso e fazendo isso durante todo o ano, você vai conseguir ler a Bíblia toda, porque essa é a intenção do nosso pastor em colocar os livros da Bíblia para a gente ler. E tem sido bênção para nós. E ele colocou um dos versículos, né, que tem sido o versículo-chave da nossa igreja, que é Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. É interessante que meu esposo, antes de sair para trabalhar, ele já deixou escrito para mim aqui, muito atencioso, glória a Deus por isso. E ele botou, né, no coração está a fonte dos desejos e das decisões. Então, quando o sábio, né, botou no livro de Provérbios sobre tudo, ou seja, tudo que você pode guardar no teu coração, tem algo importante que você tem que fazer, guardar o teu coração. Tudo que você pode guardar, tudo que você consegue guardar, guarde o seu coração, porque é do coração que procede às saídas da vida, né? Vigiando o nosso coração com toda diligência, teremos caminhos aplainados pela graça e bondade de Deus. Muito legal, nós estávamos falando desde a semana passada sobre otimismo e pessimismo, né? Você é uma pessoa otimista ou você é uma pessoa pessimista? Na semana passada nós falamos, né, na sexta-feira, principalmente, se você puder assistir a nossa live de sexta-feira, você vai poder ver, eu estava junto com meu esposo, e a gente falou a respeito disso, né? Como viver em um mundo tão negativo e se manter positivo. É muito difícil, né? Que a gente encontra as pessoas sempre para baixo, e é interessante quando nós estávamos estudando sobre isso, como se manter positivo em um mundo negativo. Meu esposo se lembrou de um desenho antigo que a gente via, né? Eu não lembrava mais o nome dos personagens, mas ele tem a mente boa assim, ele lembrou e ele falou, né? Que era uma hiena, de um desenho animado, né? Era um leão e uma hiena. O leão era sempre otimista, sempre, né? Agora a hiena era pessimista. Sempre quando acontecia alguma coisa boa, né? E o leão falava, a hiena sempre falava, não, ó vida, ó azar. Quantas vezes a gente encontra pessoas assim, né? Elas conseguem ver problema em cada solução. Às vezes as coisas estão difíceis, gente, aos nossos olhos, assim, mas a pessoa é tão pessimista que consegue ver o problema maior do que ele é. Que possamos pedir a Deus misericórdia a respeito disso, né? Que nós possamos trocar o nosso olhar. Quando a gente vier olhar alguma coisa, que venhamos olhar, ter um olhar de fé, olhar as coisas com fé, crendo que Deus está no controle de tudo, crendo que Ele não perde o controle de nada. Eu gosto de dizer que Ele é o próprio controle de tudo. Você já parou para pensar nisso? Que a gente fala assim, Deus está no controle, mas Deus não só está no controle, Ele é o controle de tudo. Porque de verdade, tudo que acontece na nossa vida é permissão dele. Tudo que acontece na nossa vida é ele permitindo para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a amadurecer. Porque às vezes nós somos assim como essa hiena, né? Ó vida, ó azar, nada dá certo, não vai dar certo, não. E o não está constantemente na nossa boca, na nossa visão. Mas em nome de Jesus, que você, que eu também, né, que nós aprendamos a olhar com olhar de fé, com olhar de confiança. Sabe, Pedro, quando estava na prisão, e a Bíblia diz, em Atos 12, a Bíblia diz que Pedro dormia. Como é isso? Está preso, está entre grilhões e a pessoa está dormindo? Por que ele estava dormindo? Porque ele sabia que a situação, olhando assim com um olhar físico, estava difícil, estava impossível. Mas não ia adiantar nada ele ficar se lamentando, não ia adiantar nada ele ficar chorando, reclamando da vida. Sabe, gente, que às vezes eu fico meditando a respeito disso e eu olho para a minha vida.
Quando eu falo a respeito das perdas que eu sofri, meus filhos, que eu perdi meus 2 filhos, minha nora e meu genro, no acidente de carro no ano de 2012, o meu esposo faleceu também, passando 5 anos, ele contraiu uma leucemia, ficou 2 anos padecendo com uma enfermidade que gerava, que desenvolvia tumor nos ossos do corpo dele, e ele começou a andar foi se definhando, passou a andar de cadeira de roda, porque o tumor consumiu a sua bacia, os ossos da bacia, e ele, depois passou a eu ter que fazer as coisas, dar banho nele, fazer a parte higiênica dele, porque ele não tinha mais condição, um homem forte, de repente se viu consumido pela doença, e aí foram 2 anos de muita batalha, em que eu fiquei ali com ele, como eu prometi, né, até que a morte nos separe, e com todo carinho, com todo amor, eu cuidei do meu esposo, e gente, eu vou te falar, teve momentos que eu até pensava, porque assim, eu não tô aqui para passar para vocês uma mulher poderosa, uma mulher maravilha, que nada. Até a Mulher Maravilha tem os momentos dela, né, de fraqueza. E eu tinha momentos em que eu achava que era o fim para mim. Olha quem tá aqui, é a Mira. Um beijo, Mira. A Mira, gente, é uma mulher de Deus, abençoada, que faz uma unha maravilhosa. Só não tô indo fazer com ela porque é um pouquinho distante daqui. E você sai abençoado com as palavras dela. Um beijo, Mira. Um beijo, Tânia, minha cunhada. Mas aí voltando a falar, e passamos por momentos terríveis em que eu via meu esposo sofrendo, gemendo de dor, e ele falava, né, vai viver a sua vida, me deixa, porque assim, ele falava, você tá nova, eu falava, não, meu filho, eu tô aqui com você, e a coisa que mais doía dentro de mim, que eu mais me preocupava, era que ele pensasse que eu queria que ele morresse, e eu falava, não, você vai ficar bom, eu tava até falando isso um dia desse, porque assim, até o último momento, no meu coração, eu tinha esperança que meu esposo fosse ficar bem, fosse melhorar. Mas Deus quis assim. Deus quis levar o meu esposo. E eu vou falar para vocês, quando eu me vi, quando eu enterrei meu esposo, que eu cheguei em casa, que eu me vi sem ninguém, porque Deus tinha levado os meus 2 filhos, minha nora e meu genro, no acidente de carro. Isso passou 5 anos, e ali depois Deus leva o meu esposo também. Então aquilo para mim... Teve momentos em que eu ficava pensando e me questionando com Deus, porque eu vou falar uma coisa pra você, você tem o direito sim de se questionar, de procurar saber com Deus. É claro que você não vai falar, não, a culpa é de Deus, não, isso aí não. Em nenhum momento eu fiz isso não. Em todo momento eu sempre procurei aceitar os desígnios de Deus na minha vida e entender. Sabe, entender que ele era o dono da minha vida, e o que ele fizesse pra mim, eu teria que ver que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que não iria adiantar eu ficar chorando, eu ficar sofrendo, eu ficar maldizendo, falando contra Deus, se Deus é o dono da vida, se ele dá a vida e ele mesmo toma. E aí eu fiquei por algum tempo sim, pensando a respeito disso, sozinha, na solidão, e eu pensando, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E um belo dia, eu estava na oração, ali na Pastora Antonieta, que eu faço parte das mulheres guerreiras, ali da Pastora Antonieta, todas as terças-feiras aqui na nossa igreja, na Montevidéu, e 8 horas da manhã, e ali a gente sentada, né, um grupo de mulheres, tem cerca de 80 mulheres, e a gente estava ali sentado, e eu sempre sento no mesmo lugar, e toda terça-feira sempre vai um pregador de fora. E naquele dia eu me sentei lá, como sempre, né? Só que eu gosto sempre de falar isso quando eu conto a respeito disso. Eu já contei lá no Facebook, mas agora eu vou contar aqui. E todo mundo, o uniforme lá é blusa branca e saia preta. Então as pessoas, logicamente, usam blusa branca, saia preta e a bolsa preta. Só que na Hilde, vocês estão vendo que eu sou nada básica, né? Eu estava com uma bolsa vermelha. E aí, o pastor pregando lá, de repente o pastor parou a pregação e falou assim, você que tá aí com a bolsa vermelha. Eu olhei em volta, ninguém de bolsa vermelha, todo mundo de bolsa preta, só eu com a bolsa vermelha. E quando eu olhei, o pastor falou, é você mesmo, fica de pé. E aquilo, irmão, você imagina, a igreja cheia, porque a oração lá enche. E eu fiquei em pé, no meio da oração, gente, todo mundo me olhando.
Eu falei, ai, Jesus, me cobre no teu sangue, né? Que a gente fica um pouquinho de temor, né? E aí ele falou pra mim assim, eu vejo um caixão fechado diante de você. E aí eu peguei, obrigado, mana. Aí eu falei assim, Senhor, e eu não tinha falado isso pra ninguém. Porque eu ficava dentro da minha casa, sozinha, e às vezes eu falava assim, eu já sei, Deus, eu já sei, Senhor. A próxima a morrer sou eu. Eu falava isso com Deus, sabe? Eu não conversava com ninguém, não falava com as minhas irmãs. A pessoa que eu mais conversava era com a Cássia, uma amiga que eu tenho, que é vizinha minha. Eu sempre conversava muito com ela. E nesse dia eu tinha deitado, assim, eu tinha mania, assim, quando eu tava muito triste, né? Muito, assim, angustiada, sem entender bem por que Deus tinha permitido aquilo. Porque aquela solidão toda, eu fui criada com 13 irmãos. 12 irmãos, né? Comigo 13. Minha mãe teve muitos filhos. Então a minha casa sempre foi muito cheia. Eu me lembro que quando eu me casei, eu levava a minha irmã Sulani pra ficar comigo, porque eu não gostava de ficar só. E de repente, eu me vi sozinha, sem ninguém. E eu não queria ficar perturbando minhas irmãs. Eu sabia que cada uma das minhas irmãs, que são casadas, tem a vida delas. E às vezes eu ficava aqui sozinha, às vezes eu me deitava no chão, deitava assim no chão de bruços e falava assim, Deus, eu sei que a próxima a morrer vai ser eu. Eu falava isso com Deus, só eu e Deus, ninguém sabia. Eu sei, porque tu já levou minha família toda. Eu não sei o que eu fiz contra ti, mas eu sei que a próxima sou eu. E eu falava isso e chorava e dormia. Acordava de manhã normalmente, me maquiava, me arrumava, ia pra igreja. É claro que as meninas, as irmãs, né, lá do Mulheres Guerreiras, nos ensaios, elas sempre falavam, Nailde, como é que você tá? Porque eu sempre ficava quieta no meu canto, pouco brincava. Hoje elas já ficam, já chegou ela, porque eu já chego mais sorridente, mais brincando mais, né? Mas nesse dia, eu cheguei lá na oração do mesmo jeito que eu sempre chego, cumprimentei as pessoas e sentei no meu canto. E aquele pastor mandou eu ficar de pé e falou pra mim, você que está com a bolsa vermelha, fica de pé. E eu fiquei. Ele falou, eu vejo um caixão quebrado diante de você. E eu fiquei assim. E ele falou, vejo uma nova história. E eu falei, nova história? Não entendia bem. E aí ele falou assim pra mim, olha, tô vendo região dos lagos. Gente, não entendi nada. Não entendi nada. E ele falou mais algumas coisas assim. E aí vim embora com um pouco assim de questionamentos, sabe? Aí gente, a minha live é assim mesmo, tá? Eu vou falando, tá? Chama alguém aí, se você achar que essa história vai tocar em alguém. Não é história inventada, é a minha vida, tá? É o que aconteceu comigo. Eu uso as minhas lives para mostrar como Deus faz para mudar a história. Como Deus faz para mexer, para trabalhar nas emoções. Porque eu vou te falar, uma pessoa como eu, pra passar tudo que eu passei, se eu estivesse sem Jesus, se eu fosse uma pessoa sem Deus, se eu não tivesse confiança, se eu não fosse uma pessoa otimista, eu não estaria aqui. Com certeza, eu estaria em um manicômio, sei lá, ou sei lá, alguma coisa. Porque eu me lembro que quando eu perdi os meus filhos, quando eu enterrei os meus filhos, eu vinha pra casa, às vezes quando eu lembrava deles, quando eu lembrava da minha Thaís, quando eu lembrava do meu Tiago, quando eu lembrava da Andressa, a minha nora, ela era assim muito carinhosa comigo, né? E ela me chamava de sogrinha, eu chamava ela de norinha. E ela assim, o cabelo dela era bem lisinho. Aí ela falava pra mim assim, sogra, enrola meu cabelo aí. Aí eu botava bob, né, pro cabelo, mas não adiantava nada, não ficava enrolado. E eu pintava o cabelo dela. O meu genro, ele era assim, ele era tipo assim, ele dizia que era meu fã, ele arrumava agenda pra me pregar, sabe? As igrejas, os colegas dele de quartel, os colegas do serviço, eu fui pregar em várias igrejas dos colegas dele, porque ele me levava pra pregar nos lugares, e ele falava, eu gosto de te ver pregar, sogra. Quer dizer, eu perdi um fã, né, gente? Ainda tem essa também. Além de genro, eu perdi um fã. Então, quando eu lembrava dos meus filhos, quando eu lembrava da minha nora, do meu genro, eu me estremecia toda. Eu não tinha controle nas minhas emoções. Sabe, gente? E aos poucos eu fui pedindo a Deus, todas as vezes que eu sentia isso, eu não conseguia pegar no atestado de óbito, eu não conseguia pegar no laudo
que o bombeiro deu, porque os meus filhos, o carro, o meu genro, pelo que tá lá no laudo, né, o meu genro foi fazer a ultrapassagem na BR-101 entre Casimiro de Abreu e Silva Jardim, na curva do S, e deu de frente com uma carreta. E o carro caiu na ribanceira. Os 4 quebraram o pescoço, foi morte instantânea. Então, quando eu pegava o laudo, que o laudo estava escrito que há vários ossos, os meus filhos tiveram várias fraturas. E quando eu falava isso, quando eu lia isso, eu começava a passar mal, eu começava a sentir enjoo, eu me estremecia. E era uma coisa assim que eu não conseguia me dominar. Mas, gente, sabe o que é mais lindo quando eu falo isso? É que eu me lembro que a pastora Elisete, que é minha pastora, que ela me ajudou muito durante o meu luto, ela esteve na minha casa, ela conversou comigo, ela me aconselhou. E ela me levou num sítio de encontro de esposa de pastores. Eu não poderia estar ali, porque meu esposo não era pastor, meu esposo na época era diácono, meu falecido esposo. Mas a pastora, por amor, né? Porque ela é assim, a pastora Elisete, ela é feita de amor. Uma pessoa assim que, ela tinha tudo para ser metida, mas ela não é. Ela se importa com as pessoas. E ela me pegou e me botou no grupo. Eu recebi o telefonema da Helenice, da Maria José, e elas falaram, olha, você está escalada para vir participar do grupo, do encontro. Um sítio bonito, um lugar bonito. E quando eu cheguei naquele lugar, gente, teve uma reunião em que era o encontro das pérolas. E a pastora Elisete veio com um microfone na mão de cada um, e foi a primeira vez que eu pude falar depois de tudo aquilo que aconteceu comigo. Não tinha muito tempo que tinha passado. E aí a pastora Elisete veio com o microfone pro meu lado e falou assim para mim, Nailde, você se considera uma pérola? E quando eu fiquei em pé, gente, eu não sei se eu vou saber passar para vocês o que foi que eu senti de verdade. Mas sabe como quando algo te reveste, te enche assim? Que eu me levantei e eu falei assim, pastora, estava cheia de esposa, de pastores, tinha muitas mulheres. E eu falei, eu sou sim, eu sou uma pérola sim, sabe por quê? A pérola, ela nasce depois de uma ferida que a ostra sofre. A ostra, ela abre e fecha. É um jeito natural que ela tem. Ela abre e fecha. Ela se abre e se fecha. E nesse abrir e fechar, geralmente entra alguns resíduos, algumas coisas do mar que fere a pérola, que fere a ostra. E quando fere, aí, pelo que a gente tem lido sobre isso, né? Aquela ferida, ela forma uma camada, que é chamada de madrepérola. E aquela camada, ela cobre aquela ferida, e através daquela ferida que a camada cobre, é formada uma pérola. Então eu falei assim, gente, quando eu peguei o microfone, eu falei, eu me considero uma pérola assim, sabe por quê? Porque apesar de tudo que eu passei, mesmo Deus tendo permitido que os meus filhos morressem, porque eu creio num Deus que poderia ter dado livramento. Se não fosse propósito de Deus de levar os meus filhos naquele dia, Deus poderia ter livrado, porque eu acredito nesse Deus que faz isso. Quando Ele quer, Ele livra. Quando Ele quer, Ele cura. O nosso Deus ainda faz milagres. E eu entendi que Deus quis levar os meus filhos. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu falei lá e eu falo de novo. Em nenhum momento eu atribuí ao diabo a morte dos meus filhos. Sabe por quê? Eu entendo que o diabo não tem poder na minha vida. O diabo não tem poder em nada na minha vida. A minha vida eu entreguei na mão do Senhor desde que eu tinha 5 anos de idade. Nunca me desviei do caminho do Senhor. E tudo que eu tenho é de Deus. Nada que eu tenho é meu. Tudo que acontece na minha vida é permissão dele, é propósito dele. Ele tem algo a fazer, ele tem algo a revelar, ele tem propósitos. E uma coisa que eu sempre falo para Deus, Deus,
que eu esteja preparada para cumprir os teus propósitos, porque eu quero, Senhor, estar à tua disposição para ser bênção para aqueles que me ouvem, para aqueles que sofreram perdas, entender que assim como eu estou conseguindo falar que tu és bom, que tu és maravilhoso, que o teu amor me constrange, que essas pessoas entendam que esse amor alcança você também. Naquele dia eu falei, eu sou pérola sim, eu me considero uma pérola. E eu pude ver o trabalhar de Deus na minha vida. Na oração, o pastor falou aquilo e eu não entendi. Vim para casa e eu comecei a ver as coisas mudando. De verdade, nós estávamos lendo o livro de Provérbios, estava escrito assim: assim como você pensa, você é. Se você pensa que você é derrotado, você vai ser derrotado. Se você se olha com um olhar pessimista, com certeza o pessimismo vai te acompanhar. Mas aprenda a olhar as situações, aprenda a olhar as coisas, as circunstâncias, com um olhar de fé, com um olhar de entender que tem um trabalhar de Deus. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja percebendo, Deus está trabalhando. Aleluia! Gente, o que eu tenho a dizer para vocês, vai fazer 10 anos que Deus levou os meus filhos. Vai fazer 2 anos que Deus levou o meu esposo. Estou eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ai de mim se não fosse, Senhor. O que seria de mim se não fosse Deus? Mas a todo dia, quando eu levanto, quando eu acordo, eu vejo Deus falando: vai lá, é mais um dia. Tem novidade para acontecer para você, tem coisa nova. Eu sou o Deus de coisa nova. Eu gosto muito de falar desse Deus que é Deus de detalhes, que é Deus de coisas novas, que é Deus que nos ajuda a romper. Porque se a gente parar de sentar e ficar olhando, o medo vem. O medo vem. E eu vou te falar, o medo é um dos maiores inimigos que nós temos. Se você deixar, o medo te domina. Se você deixar, o medo te paralisa. Se você deixar, o medo não te deixa seguir em frente. Medo do novo. Medo de ser feliz. Medo de nova história. Medo de encarar as coisas. Gente, em nome de Jesus, não seja pessimista. O medroso, ele é tomado pelo pessimismo. Que o medo, o pessimismo saia da tua vida. Eu descobri o caminho da vitória. Eu descobri o caminho de romper. Quando eu entendi que o medo não poderia ser maior do que a coragem de pensar e de entender que Deus tem o melhor para mim. Que o amanhã será melhor que hoje. Que Deus tem um amanhã melhor. Que Ele sabe o meu amanhã. A minha pastora Antonieta, ela costuma dizer uma palavra assim: Deus sabe de tudo e Ele sabe e Ele faz melhor. Às vezes, a gente olha as circunstâncias e a gente fala assim: pra que eu tô passando por isso? Por que Deus permitiu acontecer isso? Para! Tem questionamentos que não vale a pena. Tem questionamentos que só te faz sofrer. Tem questionamentos que envelhece a tua alma. Entenda isso. Tem questionamentos que envelhece você. Em nome de Jesus. Comece a olhar as circunstâncias. Comece a olhar o teu amanhã com o olhar de Deus, com o olhar de fé, com o olhar de confiança. Eu gosto de ler Daniel 3, depois de você ler em casa Daniel 3, eu gosto muito de Daniel 3. Olha só o que diz Daniel 3. Rapidamente, olha, porque a hora passa muito rápido, né? Oi, Dri, beijo. Linda, beijo. Minha mãe Orlete, beijo. Obrigado, gente, obrigado. Manda a setinha do bem, chama mais gente aí.
Chama mais gente. Olha só, Daniel 3, eu gosto demais de ler isso aqui, olha, 25, versículo 25. Não, o 25 é o versículo 16. Daniel 3,16, olha isso. E respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus... Ai, gente, isso é demais. Eu amo a Bíblia. A Bíblia, ela é incrível. Se você não tem costume de ler a Bíblia, coloque esse costume no teu coração. A Bíblia, ela nos faz ver as coisas e entender que Deus sempre tem uma solução para todos os problemas. Preste atenção nisso aqui. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Diz, beijo. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Agora essa é demais. Segura essa aí, diabo. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Para tudo, para tudo. Vocês entenderam isso aqui? Eles estavam sendo ameaçados de serem jogados na fornalha ardente. Eles estavam sendo ameaçados a isso. E aí, todo mundo com medo se ajoelharam diante da estátua que Nabucodonosor ergueu. Todo mundo da estátua de ouro. Mas os três, tinham três que era fiel a Deus, que sabia que a situação estava preta. O negócio não estava, o mar não estava para peixe. A situação só era para piorar. Sabe aquele negócio que pode ficar pior? Pode piorar? Era a situação que os três estavam aqui. Mas quando você olha a situação com um olhar de fé, pode estar tudo ruim. Pode você olhar e não ver saída. Como eu costumo dizer, você pode estar no fundo do poço. Mas eles responderam para Nabucodonosor de um jeito que me confronta. Que muitas vezes eu li essa palavra e eu falei: Deus, se tu estás me permitindo ficar nessa fornalha ardente, nesse lugar de solidão, nesse lugar de abandono, nesse lugar de dor, nesse lugar de perda. Ah, Deus, eu sei que tu tens alguma coisa para revelar e eu vou confiar em ti. Eu não vou falar contra ti não, Deus, eu vou confiar em ti. Você consegue fazer isso? Eu não sei qual o drama que você está vivendo, você que está me vendo aí, você que está me assistindo aí. Eu não sei qual o drama que você está vivendo, qual o desafio que você está enfrentando, qual a muralha que se levantou diante de você. Mas uma coisa eu quero te desafiar. Uma coisa eu quero te dizer. Experimente. Experimente fazer isso que eu fiz. Falar: Deus, eu sei que o diabo está esperando que eu fale contra ti, mas eu não vou fazer isso não. Nabucodonosor aqui simboliza o diabo. O diabo desafiou esses três jovens, mas eles sabiam a quem eles serviam. Eles criam um Deus poderoso. E ele falou: olha, Deus pode me livrar. Mas o que eu acho tremendo é que eles falaram: e se não? Sabe o que eles quiseram dizer com isso? Mesmo que Deus não venha me livrar. Porque às vezes a gente só acredita no Deus que faz, no Deus que pode. Mas tem aquele Deus que não só fala sim. Tem o Deus que fala não. Tem o Deus que fala espere. Você está pronto para receber o não de Deus? Eu recebi o não de Deus. Deus falou comigo no hospital: eu não vou curar teu esposo. O tempo dele acabou. Quando eu ouvi Deus falar isso comigo no hospital, eu fiquei arrasada, sozinha ali. Falei: Deus, não pode acontecer isso. E Deus falou: tu vai questionar comigo?
Tu vai querer questionar com a minha vontade? Falei, Deus, a única coisa que eu levantei, quando eu vi o meu falecido esposo já agonizando, falei com ele assim, meu filho, eu vou continuar firme. Eu vou continuar levando o legado que você deixou. Porque era um homem que fazia a obra de Deus com amor. Durante 12 anos ele dirigiu um ar livre na Rua dos Romeiros, que é um trabalho que poucas pessoas veem. E ali a gente via muita gente lá na igreja que aceitaram Jesus lá no ar livre. As obras têm que seguir. No outro dia eu vi a pastora Helena Raquel colocando uma postagem que eu achei muito interessante. Porque às vezes Deus leva as pessoas e a gente não fala nas obras. Mas é bom lembrar, né? Tu vê que quando Dorcas morreu, as mulheres, as pessoas da cidade mostravam as obras que ela fazia. Que as obras o sigam, né? Assim? Deus é maravilhoso. E aí, continuando, eu acredito que se esses 3 fossem homens pessimistas, eles iam falar, Deus abandonou. Vamos morrer queimados. Não tem mais jeito, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os soldados que foram levar os 3 para jogar na fornalha, eles morreram queimados. Então, ao ver aquilo ali, a tendência do pessimista é falar, já era, não vai dar, vou morrer, vou acabar, é o fim. Mas eu vim aqui liberar uma palavra sobre a tua vida nessa tarde. Liberar uma palavra sobre a tua casa nessa tarde. Não acabou, não é o fim. Tem obra de Deus para realizar na tua vida. Tem livramento de Deus para acontecer na tua casa. Você ainda vai testificar essa vitória. O nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida. Às vezes não acontece do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer, mas acontece do jeito melhor. Os pensamentos dele para nós é pensamentos de paz e não de mal. Você pode entender isso? Você pode amar esse Deus independente da situação em que você se encontrar? Porque na maioria das vezes nós somos postos à prova. E eu quero ver o amor que você diz sentir por Deus na hora da perda, na hora da tristeza, na hora da angústia. Eu fui criada no Evangelho, tenho 60 anos de idade, vou fazer 61 anos agora em março. E durante esses 60 anos em que eu estou na igreja, minha mãe foi para a igreja, a gente era bem pequenininhos, eu aprendi que a gente não serve a Deus pelo que Ele pode dar. Se Ele der, Ele é Deus. E se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Se Ele der, glorifica o nome dEle, seja grato a Ele. Se Ele não der, entenda, preste atenção no que eu vou falar, que Ele tem algo a fazer, algo a revelar, que algo vai acontecer diferente. Aí vocês podem estar perguntando, como é que é isso, Nailde? O interessante, eu voltando lá para Daniel 3, é que esses 3 homens, eles perseveraram na fé. Eles se recusaram a ser influenciado pela negatividade, quase que não saiu, negatividade que rodeava aquele ambiente. Preste atenção nisso aqui. O ambiente era, quem não se prostrar diante da estátua de ouro vai morrer queimado na fornalha. O ambiente era esse, o cenário era esse. Só que a confiança que aqueles 3 homens tinham em Deus, eles sabiam que algo iria acontecer, que iria mudar toda a circunstância. Gente, o que eu contei para vocês aqui, o que eu passei? E aí, eu chego na igreja e Deus revela desse jeito que eu acabei de contar. Você que está chegando agora, se você puder depois ver desde o começo, você vai entender o que eu estou falando. E aí eu vim para casa, cheia de questionamentos, e pensando, Deus, como é que essa situação pode mudar? Só quero que tu me mostre como é que isso pode mudar. Porque pelo meu olhar físico, eu não via como isso mudar. De verdade, eu não me via como ninguém. Porque eu fui feliz no meu casamento.
Eu fui casada durante 36 anos, quase 40 anos de casada. Se for botar o tempo que nós ficamos de namoro, foi 41 anos de convivência. E eu ficava assim, eu tinha algumas reservas, eu tinha algumas exigências. Aí às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, eu já tô de idade, já estou idosa. Né? Porque eu sou idosa, 60 anos já é idoso. E eu falava assim, já estou idosa, mas eu vou exigir, vai ter que ter passar por algumas exigências. Porque de verdade, a gente vive num mundo muito difícil. E viver a dois é difícil também. Primeiro porque durante 2 anos meu esposo ficou doente. E eu tive que me adaptar a algumas coisas a fazer sozinha. Antes eu era uma esposa super dependente. Tudo era ele que fazia, tudo era ele que resolvia. Para vocês terem noção, eu não sabia mexer num caixa eletrônico. Eu não tinha um cartão, eu nunca tinha usado cartão. Eu tinha cartão, mas ele ficava na gaveta, porque ele fazia tudo. Ele trabalhava um dia, ficava 3 em casa. Então tudo era ele que resolvia. E quando eu me vi sem ele, foi como se fosse um choque, um tratamento de choque. Eu contei com a ajuda de algumas pessoas, minha cunhada Esther, minha irmã Lília, minha amiga Cássia. Mas tinha momentos em que elas têm a vida delas, elas têm as coisas dela para resolver. E tinha hora que elas não podiam me socorrer. E aí eu me via tendo que fazer sozinha. Eu me lembro que a primeira vez que eu saí sozinha, e eu falei, Jesus, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer para resolver sozinha isso? E aí eu falei, Senhor, me ajuda. Cheguei no caixa eletrônico e falei, Jesus, me ajuda. E eu pedi a ajuda de Jesus. E ele me ajudou. Ele me ajudou. Então, aos poucos, eu fui sendo uma mulher independente. Uma coisa que eu nunca sonhei, que eu nunca quis. Porque eu gostava de ser independente. Eu não entendo muito essas mulheres que não... Ah, não, eu gosto de ser independente. Meu Deus, se você tem alguém que pode fazer por você, que pode... Ah, eu adorava ser dependente. Não falo contra. Eu adorava ser dona de casa, sabe? Meu esposo não gostava que eu trabalhasse fora, mas não me deixava faltar nada. Então eu gostava. Eu fazia os serviços de casa com o maior amor. Cuidava dos meus filhos. Tudo ali, com o maior amor. Mas eu me vi, de repente, tendo que sair e ter que resolver tudo sozinho. E Deus me ajudou. Eu consegui fazer as minhas coisas. Consegui pagar o aluguel, pagar as contas. E a minha amiga me ajudou para arrumar o apartamento. Que Deus sempre prepara. Sabe, quando eu sempre falo isso, que não desce anjo do céu, mas Deus envia pessoas em forma de anjos, anjos em forma de pessoas, é claro, né? Que nos ajuda. E eu tive muita ajuda, graças a Deus. E aí eu me vi assim. E eu vendo aquela palavra que Deus tinha falado para mim, ecoando na minha mente, e eu falando, Deus, como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou me ver com outra pessoa? Como é que eu vou me ver sem ser o homem que eu vivi durante mais de quase 40 anos? E Deus foi trabalhando na minha história. Deus foi trabalhando de um jeito em que eu comecei a conversar com uma pessoa que eu já conhecia, que era da juventude, do tempo da juventude. Ele aceitou Jesus na igreja que meu pai era pastor. Antigamente era a Assembleia de Deus do Caracol, né, que meu pai dirigiu lá. E ele aceitou Jesus lá. E depois ele casou também, ficou 36 anos casado. Eu conheci a esposa dele, uma mulher de Deus também. E a gente começou a conversar. E vimos algumas coisas em comum. E eu falei, né, dos traumas. Falei que quem casar comigo vai casar com uma mulher com traumas. Vai casar com uma mulher que... falei com ele isso, né? Eu tenho algumas exigências particulares minhas. Uma das exigências é que eu não queria ter relacionamento íntimo sem casar, porque eu vim de um aprendizado que relacionamento sexual é só após o casamento.
E se acontece isso, está havendo um pecado no relacionamento. Então eu sempre preguei contra isso, e uma coisa que eu sempre gosto e eu sempre falo, é muito fácil você falar e não viver aquilo que fala. E eu falei, Deus, agora é a hora em que eu vou ser posta à prova. Porque eu entendo que uma pessoa que já teve uma experiência, é difícil, né? Namorar e não consumar, né? Mas, e eu falei, Deus, tem que ser uma pessoa assim, uma pessoa que aceite isso. Até isso também seria uma das dificuldades. E para a glória de Deus, porque quando Deus prepara, Ele faz tudo certo, a pessoa aceitou as minhas imposições, os meus questionamentos, os traumas. E para a glória de Deus, em menos de 5 meses nós nos casamos. Tive ajuda de amigos, pessoas até de fora, sabe? Porque assim, Deus preparou as coisas assim de um modo que eu fiquei assim abismada. A minha madrinha, né? Eu tive 3 madrinhas. A madrinha Cássia, a madrinha GG, a madrinha Edna, que foram pessoas assim essenciais na minha vida. E foi tudo preparado assim. Eu tive festa de casamento. Eu tive, gente, chá de lingerie que a família do meu falecido esposo fez. A família do meu esposo estava toda no casamento. A família da esposa do meu esposo atual, né? Foi no casamento. O meu esposo entrou no casamento com as filhas de braço dado. E tudo isso foi resposta de Deus, aprovação de Deus em eu permanecer fiel. Eu quero dizer a você que vale a pena permanecer fiel a Deus. Vale a pena, eu digo novamente, cumprir os princípios de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viram a situação toda negativa, todo mundo com medo, todo mundo prostrados diante da estátua. Mas eles falaram, não, eu vou fazer o que eu aprendi. Eu vou fazer do jeito que Deus se agrada. Eu vou agradar a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. E o que tiver de acontecer, vai acontecer. Quando eu perdi os meus filhos, quando meu esposo também faleceu, eu fiquei firme. Eu permaneci. Eu continuei indo para a igreja. E eu falei, Deus, eu não vou te deixar. Eu não vou abandonar Deus, eu vou continuar firme. E foi a época que eu me envolvi mais na obra de Deus e eu participava de todos os trabalhos da igreja. Sabe por que eu entendi? Que a Bíblia fala assim, o solteiro cuida das coisas de Deus e os casados cuida das coisas da casa, né? Porque é Deus, família e igreja. E aí, eu fiz isso. Meu cunhado Rafa, beijo Rafa, o Rafa botou. A obediência a Deus traz grandes benefícios, é verdade. Estefânia botou, essa live é a resposta de Deus na minha vida. Glória a Deus. Obrigada, meu amor. Obrigada. Gente, compartilha essa live depois. Tá? Compartilha. Eu não estou inventando nada. Eu estou falando da minha vida, o que eu vivi. Sabe, hoje eu estou casada. Fiz dia 12, né? Eu casei dia 12 de novembro. Sabe? E, não, em detalhe, eu esqueci de falar com vocês. Quando o irmão falou comigo, me entregou a revelação, ele ainda falou assim, ainda esse ano eu vou mudar a história. Eu falei, ainda esse ano? Meu Deus, o ano acabando. Gente, faltando 1 mês para terminar o ano, porque eu me casei dia 12 de novembro. 1 mês para terminar o ano. Deus cumpriu a promessa dele. A Orlete está falando assim, chorei muito no seu casamento, de alegria e gratidão a Deus por você e seu sorriso de novo. Ai, obrigado! Mana, a Cássia tá aí, agora que eu vi. Ela vive de fatos reais. Obrigada, amiga. A Cássia, ela me acompanha sempre. A Cássia é o tipo de amiga que ela conhece os meus traumas, os problemas. E eu agradeço a Deus pela vida dela, porque tem aqueles amigos que não adianta que não saia da vida da gente, né? Pode acontecer o que for, não sai. E eu louvo a Deus pela vida da Cássia.
O Caio, é Caio, né? Botou, Deus muda o quadro. É verdade, Caio, Deus muda o quadro. É só permanecer firme. É só permanecer fiel. Tinha dias que eu me levantava e eu falava assim, não vou sair de casa não. Não vou me arrumar. Ah, vou ficar aqui, não dava nem vontade de tomar banho. Aí eu sentava no quarto, ficava assim e falava assim, não, vou ficar aqui, não vou falar com ninguém, não quero falar com ninguém. Aí daqui a pouco Cássia falava comigo, que a primeira coisa de manhã que ela falava, a gente falava, era a pessoa que eu falava, era com ela. E ela também. E aí, mas eu ficava assim, não vou sair não. E às vezes eu ficava até chateada com a Cássia, porque ela ficava assim, vai pra igreja não. E eu ficava, eu não quero ir, quer parar de ficar perguntando. Às vezes eu ficava assim, sabe? E aí, mas só que eu levantava. Eu ia, participava dos cultos, participava dos cultos aqui da igreja. Às vezes eu chegava lá me arrastando, mas eu ia. E Deus foi fiel na minha vida. Não fica em casa, não. Sabe o que acontece? O diabo, ele adora o isolamento. É por isso que tá essa pandemia aí, a ordem é se isolar. Fica em casa, se isola, sabe? Porque é isso, a pessoa quando tá isolada, ela fica mais vulnerável. Vulnerável a pensamentos, porque a cabeça não para. A minha mente, eu ia deitar, eu não conseguia dormir. A mente ficava assim, sabe? Eu sonhava com os meus filhos, eu sonhava com meu esposo, a mente ficava aquela misturada na cabeça. Mas teve um dia que eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu quero uma ajuda. Eu quero um socorro teu. E aí, sabe, Deus me deu uma estratégia que eu vou falar aqui pra vocês que não escrevi. Veio agora e eu acho que vai servir pra alguém. Vai servir pra alguém. Preste atenção nisso aqui. Amém. O pensamento é como uns carros. Preste atenção, uma estrada com muitos carros. Geralmente as estradas, elas têm aquelas transversais, não é? E aí o carro vai pra lá, carro vai pra cá, carro vai em frente, dobra a esquina. Mas aí tem que ter um guarda de trânsito pra controlar. Ele assovia, né? Aí bota o carro vai pra cá, você para aqui e vai pra cá, você para aqui e vai pra lá. Não é assim que o guarda de trânsito faz? Então, Deus me deu essa estratégia. Eu sou esse guarda de trânsito. O Espírito Santo de Deus falou isso. Eu sou o guarda de trânsito. E um dia eu ouvi um psiquiatra falando isso. Eu falei, Deus, me ajuda, eu vou conseguir. E aí eu fiz isso. Eu assoviei. Eu só vou pensar aquilo que eu quero. E aí eu comecei a ordenar os meus pensamentos. Porque os pensamentos sem controle, ele te deixa confuso. Ele te deixa nervoso, ele te deixa ansioso. Então o que você tem que pedir? Deus, me dá um domínio nos meus pensamentos. E aí você vai ser esse guarda de trânsito. Você vai organizar esses pensamentos. E você vai falar, não, peraí. Quando eu começava a pensar nos meus filhos, e eu pensava assim, pra que meus filhos morreram? Se você quer ver a foto dos meus filhos, assim que terminar, eu vou colocar uma foto aí no Instagram pra vocês verem. Pra que meus filhos morreram? Meus filhos tinham tudo pra viver. Minha filha tinha 25 anos. Estava no 7º período de Direito. Ela era estagiária no Tribunal de Justiça. Ela era digitadora lá. O meu filho tinha 15 anos. O meu filho, ele era desenhista mecânico no Senai. O meu genro, ele estava fazendo prova pra polícia. Ele iria entrar... O que aconteceu aqui? Desculpa aí, gente. Eu esqueci de tirar o som e agora tá difícil, mas vamos lá. Eu vou terminar isso aqui. Ele ia fazer prova pra polícia, ia entrar pra polícia. E aí, a minha nora, ela trabalhava no TJ. Então, não, no TRE. Assim, todos eles tinham a vida já encaminhada. A gente, meu esposo, ele tinha quase 40 anos de SEDAI, 35 anos de SEDAI, ele estava aposentado. O sonho dele era de parar de trabalhar, a gente morar em Rio das Ostras, criar os netos em Rio das Ostras. Então a vida da gente estava toda programada.
E aí eu começava a pensar nisso, e aí aquela dor. Porque a saudade dói. Não era pra doer, mas dói. A saudade dói. E doía até as minhas unhas. Doía o cabelo. Como é que é isso? Doía tudo. Não conseguia controlar isso. E aí eu entendi, do Espírito Santo de Deus me deu esse controle para me entender que eu teria que ter domínio nos pensamentos. E aí quando vinha esses pensamentos eu falava, não, os meus filhos estão bem. Os meus filhos estão com Cristo. A Bíblia diz que se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Então meus filhos estão com Cristo. E todas as vezes que eu vou pensando essas coisas assim ruins, eu aprendi a trocar os pensamentos. E assim eu venho vivendo. E assim o Senhor tem me dado força. E você está me vendo aqui? Eu me acho bonita. Não sei se vocês vão me achar, mas eu me acho bonita. Eu olho no espelho, eu pintei meu cabelo. Aí eu boto um batom, né? Aí eu falo assim, eu tô bonita. Eu me acho bonita. Mas por que eu tô bonita? Porque eu sinto Deus comigo. Deus tem me dado essa força. Deus tem me dado essa vontade de viver. Deus me ensinou que eu posso amar de novo. Deus me mostrou que alguém se interessou por mim, alguém me ama. O meu esposo é um homem que me admira, é um homem que me respeita, é um homem carinhoso. Quem faz isso? É Deus. Mas eu vou falar uma coisa que eu costumo sempre falar com as minhas amigas que ficaram viúvas. Não viva em prol disso, procurando alguém. Eu não procurava ninguém. Eu ia fazer a obra de Deus. Chegava lá, fazia a obra de Deus, me chamavam para pregar, eu ia pregava, não olhava para ninguém. Entendeu? Não ficava procurando. Não vou nessa igreja ver se eu acho alguém. Não, eu não. Primeiro porque eu tinha medo de encontrar qualquer um. Eu não queria qualquer pessoa. Eu não queria alguém para me atrapalhar a vida. Eu queria alguém que somasse o meu ministério. Alguém que entendesse o meu chamado. Alguém que me amasse do jeito que eu sou. Alguém que me aceitasse com os traumas da vida. Então não poderia ser qualquer um. Não poderia ser qualquer um. Então eu não procurava ninguém. Então não fique procurando. Ore a Deus, fale com Deus. Senhor, eu estou preparada para o novo. Eu falava isso. Deus, se vier o novo, eu aceito, eu quero sim. Mas eu quero que venha de ti. Mas não fique desesperada. Eu fiquei igual Ruth. Ruth, ela não foi procurar Boaz. Não. Ela foi lá catar espiga para levar mantimento para a sogra, para Noemi. E lá, ela trabalhando, Boaz se encantou com ela. Olha a diferença. Não é a gente que vai atrás deles, não. É ele. O de Deus é que vai atrás de você. O que Deus preparou é que vai atrás de você. Entenda isso. Um dia eu estava no Facebook, conversando com uma amiga no Message. E uma pessoa entrou e falou, não tá com sono, não? Ele que veio, não foi eu que fui atrás. É que as coisas hoje em dia estão meio confusas, né? As coisas estão meio trocadas, mas eu sou da antiga, eu tenho 60 anos, então eu ainda sou daquele tempo que a gente espera o homem vir falar. E ele veio falar comigo. A gente conversamos há algum tempo, vimos que tínhamos alguma coisa em comum, algumas coisas em comum, muitas coisas em comum. E uma coisa também que o pastor falou, aos poucos eu tô me lembrando, né? Quando Deus revelou o pastor que mandou ficar em pé ali em plena oração da pastora Antonieta, falou para mim, eu vejo o caixão fechado, eu vejo escrito região dos lagos, eu vejo uma nova história. E depois uma irmã veio e falou, irmã, enquanto o pastor estava falando com a irmã, eu posso até falar o nome da profeta, que é a GG, uma mulher de Deus que eu amo demais, que é minha madrinha de casamento. E ela falou, Nailde, Deus vai te dar um homem, ele é pastor, e os netos vão te amar como se você fosse avó. Gente, o meu sonho era ser avó. O meu sonho era ter netos. O meu sonho, sabe, era comprar bala, estragar os netos, sabe? Era o meu sonho. Mas eu entendi que eu não poderia ser avó mais. Deus tinha levado os meus 2 únicos filhos. A minha filha tinha 3 anos de casada quando ela morreu. E ela estava desconfiada que estava grávida. E ela fez o exame e o exame deu negativo. Senão seria 5 que iriam ser mortos naquele dia, né? Ela não estava grávida. Mas eu vi o meu sonho de ser avó sendo enterrada ali naquele dia junto com a minha filha. Mas Deus falou isso. E aí eu vim para casa pensando, como é que isso vai acontecer? Sabe a história de Sara e Abraão? Que Deus promete um filho para Sara e Sara fala assim, como é que isso vai acontecer? Foi eu falei isso.
E, gente, eu quero falar isso para vocês aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, porque tudo é Deus, tudo é Ele, tudo é Ele. Eu falo de novo, é Deus, é Deus, é Deus que faz. Porque só Ele que pode fazer isso. O meu esposo, que eu me casei, ele tem 3 netos. E 2 netos, que são um casal, que é a Agnes e o Arthur, eles moram no Espírito Santo, né? Eles vieram pro nosso casamento, ficou aqui na minha casa, eu amei, sabe, amei. E às vezes meu esposo liga, né, chamada de vídeo, né, pra lá pro Espírito Santo, aí não bota eu no vídeo não, sabe, só ele. Aí fica conversando, né, daqui a pouco ela fala, cadê minha avó, Naná? Gente, vocês não imaginam como é que eu fico. O menino, Arthur, ele é bem novinho, ele tem 1 ano e pouquinho, e ele não conheceu a avó, porque tem 3 anos que meu esposo é viúvo, né? E aí, então, quer dizer, a avó sou eu. E ele, quando ele me vê, ele dá aquele sorriso, sabe? Que chega, dói meu coração. A palavra de Deus se cumpriu. As promessas de Deus se cumpriu. Que eu quero liberar para você nessa tarde. Se você tem promessa de Deus, acalma teu coração. Não fica tão desesperada, tão desesperado, não. No tempo certo, as coisas vão encaixar. Eu costumo falar com a minha amiga Cássia, já que ela tá aí, eu vou citar o nome dela. No final, tudo dá certo. No final, tudo fica certinho. E outra coisa, o final maior vai ser a vinda de Cristo, quando Ele vier, que levar a sua igreja, a igreja, todos nós vamos dizer, glória a Deus, no final dá tudo certo. E eu posso dizer, até aqui, tem me ajudado o Senhor, porque Deus me deu um marido, Deus me deu netos, a obra dele é perfeita, os planos dele é perfeito, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí a Bíblia, ela se cumpre na nossa vida, as promessas de Deus se cumprem. O importante de tudo é você ficar firme. Ontem o pastor pregou lá na igreja, ele falou, né? Mesmo que as pessoas olhem e falem, não vai dar em nada, não vai acontecer. Ou talvez você mesmo, porque nós somos humanos, nós não somos super mulher ou super homem, não. E às vezes a gente olha assim as circunstâncias e parece que não tem como isso acontecer. Não tem problema se você pensar isso de vez em quando, não. Sabe por quê? Deus conhece as nossas limitações. Uma coisa é certa. Não deixa esse pensamento ficar muito tempo na tua cabeça, não. Muda ele. Aprenda a mudar os pensamentos e fala, não, Deus, eu sei que os teus sonhos, os teus planos são melhores do que o meu. Fale isso. Quando você declara isso, o inimigo da tua alma, ele fica envergonhado. O inimigo da tua alma, ele tem que sair em retirada. Muitas vezes, vinha pensamentos difíceis, pensamentos ruins na minha cabeça, pensamentos de abandono, de solidão, e eu falando, eu devo ser a pior das criaturas, porque Deus fez isso comigo. Aí ao mesmo tempo eu falava, não, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E o propósito maior é esse. Que eu estivesse aqui falando para você. Você consegue. Você pode. Espere o agir de Deus. Acalma teu coração. Viva de milagre. Até para viver de milagre, tem que ter coragem. Até para viver de milagre tem que ter coragem. Enfrente o medo. Enfrente a circunstância. Olhe com um olhar de fé. Faça como esses 3 jovens. Eles sabiam que Deus ia livrar eles da fornalha ardente. Preste atenção nisso aqui. Mas eu acredito que quando eles falaram, olha, o Deus que eu sirvo vai me livrar da fornalha ardente, ele deve ter olhado para Nabucodonosor e deve ter visto um olhar de incredulidade nele. Então eles falaram, mas mesmo que ele não me livre, eu vou continuar servindo. Fale isso pro inimigo da tua alma. Porque aí o inimigo vai ver que você não serve a Deus só para ganhar as coisas. Porque tem pessoas, a gente está vivendo um evangelho, desculpa de eu falar isso, estamos vivendo um evangelho em que as pessoas só querem ganhar. Tem que ganhar, tem que dar certo, vai dar certo. Mentira! Às vezes não dá certo.
Às vezes você não ganha, mas você ganha de outro jeito. Acerta de outro jeito. O importante é você permanecer firme. O importante é você permanecer fiel. O importante é você perseverar. E mostre para Deus a todos os instantes, com palavras, com gestos, com ações. Deus, eu estou contigo pro que der e vier. Eu não vou te largar, Deus. Eu não vou te deixar. Quando você faz isso, você envergonha o inimigo da tua alma. E aí esse evangelho michuruca, esse evangelho pequeno aí, de só que vai ganhar, ele cai por terra. E a tua fé é estabelecida, é fortificada no Deus que pode fazer. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles viram um milagre. Sabe o que aconteceu para fechar a live, que a hora já passou? Eles foram jogados lá. Só que a Bíblia diz que nenhum fio se queimou. A capa não se queimou. Nem cheiro de fumaça. Presta atenção nisso aqui. Como é que tu entra numa fornalha e não fica nem com cheiro de fumaça? Nem cheiro de fumaça ficou neles. Detalhe, quando Nabucodonosor olhou lá dentro da fornalha, ele tomou um susto. Sabe por quê? Ele viu os 3? Não! Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que está acontecendo? Tem 3 não! Não, tem 4. E esse quarto era semelhante ao Filho do Homem. Gente, o próprio Deus. Oh, Rabaxerabandacandaraias, aleluia! O próprio Deus estava ali com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu não sei qual a fornalha que você está enfrentando, qual a fornalha que você está vivendo. Eu quero liberar essa palavra para você. As pessoas que querem te ver caído, os teus inimigos, o inimigo da tua alma, que acha que você está só, que você não vai conseguir, dessa vez ela não vai conseguir, dessa vez ele vai cair. Vai se enganar, vai ficar frustrados, porque o quarto homem da fornalha está do teu lado, está na tua casa, está no teu quarto, está junto de você. Receba esta palavra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal, todo intento do adversário contra a vida da tua família, contra a vida dos teus, contra a tua casa, está sendo desfeito agora, porque você não está só. Em nome de Jesus, receba a bênção você. Aleluia! Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Glória a Deus. É um hino lindo que eu gosto, eu tô aqui ouvindo ele baixinho. Aleluia, glória a Deus. Olha isso, gente. Capaz de me levar a paz que excede todo entendimento. Ninguém de fora não entende. Ninguém de fora não entende. Como ela está de pé. Como ela está de pé. Glória a Deus, vão dizer isso de você. Como ela conseguiu, como eles conseguiram. Olha qual é a resposta. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Eu não sei, Adri, mas eu sei que vai ser perfeito. Faz. Eu vou liberar a oração dessa tarde. Glória a Deus, que bom, Cássia recebeu, o filho dela recebeu um livramento. Deus é maravilhoso. Enquanto a gente está na presença de Deus, Deus vai livrando os nossos. Deus vai agindo na família. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Creia nisso. Sabe? A gente tem que ficar firme. Temos que permanecer fiel. Não importa as dificuldades. Não importa nada, o nosso Deus é maior. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai,
Estou na tua presença, Senhor, te agradecendo por essa tarde maravilhosa que tu me concedeste, em que eu pude contar um pedaço da minha história para os meus amigos que estão aqui me vendo. Deus, que cada palavra que foi falada aqui, Senhor, que seja, Senhor, um bálsamo. Espírito Santo, leva essas palavras. Não deixa que seja a minha voz, não, Senhor. Não deixa não, Deus. Oh, Deus, porque eu não sou nada, eu sou imperfeita, eu sou falha, eu sou pecadora. Mas tu és santo, tu és justo. E eu sei que tu me colocaste, Senhor, aqui, Pai, como boca, Senhor, profética, para liberar a bênção sobre a vida dos teus filhos. Tem pessoas aqui colocando mensagens que estão precisando de ti, que estão vivendo momentos terríveis, momentos de desafios, momentos de tristezas, momentos de angústia, depressivos. Oh Deus, eu sei que tu pode lavar as mentes, limpar os corações. Oh Deus, dá estratégias, dá as chaves que teus filhos precisam para que portas sejam abertas, porta das emoções. Que toda tristeza seja desfeita agora. Que toda tristeza seja transformada em alegria. Que todo, oh, aleluia! Que todo lamento seja transformado em louvor, em júbilo. Eu libero a bênção sobre cada lar, sobre cada vida, em nome de Jesus, que as portas, as janelas dos céus sejam abertas sobre a vida dos teus filhos que estão me vendo nessa tarde, e que eu veja testemunhos de ti, porque é o teu nome que vai ser glorificado, não é o meu nome não, é o teu nome que vai ser glorificado, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Estamos alegres. Nós temos algumas agendas para cumprir. Nós vamos na Devec Guerengue. Glória a Deus. Nós vamos na igreja Wesleyana em Olaria. Nós vamos na igreja Batista Reação. Estamos indo fazer a obra de Deus. Estamos falando do que Deus faz. E agora eu vou junto com meu esposo, né? Nós vamos junto. Minha irmã Lília também canta. E a gente vai falando das maravilhas de Deus. Do que Ele pode fazer. Porque se Deus nos chamou, foi para isso. Não pense que Deus te dá a vitória simplesmente porque você é boa, porque você é boazinha, porque você faz a obra de... Não, não é nada disso não. Porque nós não somos boazinhos, bonzinhos. Nada. Não. Ele olha para nós, para mim principalmente, através do sangue dele. E é o sangue dele que me purifica. E aí... eu quero que o nome dele seja glorificado na minha vida. Que tudo que acontecer com você, que todas as bênçãos que você receber, conte, testifique das maravilhas de Deus. Diga ao mundo que só Jesus salva, que só Jesus liberta, que Ele tem o poder de libertar as mentes. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão escravizadas pela ansiedade, pelo medo. Mas em nome de Jesus, que esta palavra se cumpra na sua vida. Que você venha ser abençoado. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a Alcina, tá aí. Obrigado. Olinda, Pinheiro. Tem muita gente aqui conosco. Eu quero agradecer o carinho. De segunda a quinta, nós estamos aqui 1h30 da tarde, 13h30 da tarde, estamos aqui falando do que Deus tem feito, das maravilhas do Senhor. Nós vamos estar também na igreja em Petrópolis também. Glória a Deus! O Senhor tem prometido que irá soprar o nosso nome. Deus tem falado isso conosco. E nós estamos falando, Senhor, eis-nos aqui. Queremos ser boca, queremos ser bênção. Queremos que outras pessoas entendam que o luto não é o fim, que a depressão não é o fim, que tudo é só uma vírgula, porque Deus tem algo a revelar, Deus tem algo a fazer. Que Deus abençoe tua vida grandemente, assim como Ele tem abençoado a minha vida. Que Deus te abençoe. Receba a benção do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, gente. Até amanhã, 1h30 da tarde.